e tu, por meio do teu Santo Espírito, possas cumprir os teus propósitos e a tua vontade em cada um de nós. És que te pedimos e te louvamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Queria chamar aqui à frente o pastor Tiago. As crianças até já vão lançadas. Elas têm o seu tempo lá em baixo. E temos ali também a sala do berçário, está bem exclusiva para as mães que amamentam e que tenham também crianças dos 0 aos 2 anos. Bom dia a todos. Vamos abrindo as nossas Bíblias no Salmo 73. Depois de, no domingo passado, termos estado num texto do Novo Testamento, aqui regressamos ao nosso estudo no livro de Salmos. Iremos continuar o nosso estudo no livro de Salmos, agora no Salmo 73. Na segunda parte de A Divina Comédia, talvez algum de vocês já ouviu falar sobre a Divina Comédia, o poeta italiano Dante Alighieri narra os tormentos das almas do purgatório. E nessa comédia, Divina Comédia, como é assim conhecida, vemos então o tormento das almas do purgatório que expiam os pecados até serem purificadas para entrar no paraíso. Agora, deixem-me já dizer que o purgatório não está na Bíblia, está bem? É apenas uma invenção dos homens. O purgatório ali, na Divina Comédia, é descrito como uma montanha, dividida em 7 círculos, um para cada um dos pecados capitais. E logo no segundo círculo, logo após do pecado do orgulho, da soberba, da arrogância, o mais grave de todos, de acordo com a Divina Comédia, logo aparece, no segundo círculo, os invejosos. Os invejosos. Cujos olhos são costurados com arame. Porque eles foram castigados com a privação da visão, porque, em vida, a tudo dirigiram um olhar deformado. Bem, como no poema de Dante, a inveja, na verdade, é como uma cegueira. Nós passamos a ver o outro, nós passamos a ver a nós mesmos de forma distorcida. Nós também não conseguimos apreciar a realidade. Somos incapazes de apreciar a nossa realidade. Incapazes de ver aquilo que já temos de bom. E o que verdadeiramente importa na vida e é de maior valor. A inveja é um grande mal. A inveja é um veneno mortífero que, em vez de matar o outro, ela mata a nós mesmos. É deste grande mal também que sofre o salmista Asaf. E o descreve e o confessa neste salmo, no Salmo 73. Agora, eu estou seguro que todos nós, se formos sinceros, também confessamos que somos tentados a sofrer deste grande mal, da inveja. Este veneno que ataca o coração, os nossos corações. Principalmente também entendendo que nós somos parte do povo de Deus, filhos de Deus. Mas porquê é que sofremos nesta realidade? Enquanto homens maus, perversos, ímpios, prosperam e parece que tudo lhes vai bem. Vamos ver que antídoto eficaz, que remédio pode curar as nossas almas da inveja, através daquilo que vemos no Salmo 73. Vamos ler a palavra de Deus. Salmo 73. Vamos fazer a leitura completa deste Salmo. É o Salmo de Asaf.
E diz assim a palavra de Deus. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse. Pois eu tinha inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não têm problemas. O corpo deles é forte e sádio. Não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Por isso, a soberba é para eles como um colar no pescoço. A violência os cobre como um vestido. Os olhos deles cobiçam as riquezas. Do seu coração brotam fantasias. Zombam e falam com malícia. Com arrogância fazem ameaças. Desandam a falar contra os céus. E a sua língua percorre a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe à vontade de suas águas. Eles dizem, como Deus sabe? Por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Os ímpios são assim, sempre seguros. Aumentam suas riquezas. Por certo é em vão que tenho mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência. Pois todo o dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei como eles, eu teria traído a geração de teus filhos. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. Então compreendi o destino deles. Certamente tu os pões em lugares escorregadios e os fazes cair em ruína. Como são destruídos de repente, ficam totalmente aterrorizados. Como alguém que acorda de um sonho. Assim, ó Senhor, quando acordares, tu os desprezarás. Quando o meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um animal perante ti. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras com a mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes com honra. Quem mais eu tenho no céu, senão a ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. Meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti perecerão. Tu exterminas todos os que se desviam de ti. Mas, para mim, bom é estar junto a Deus. Ponho minha confiança no Senhor Deus para proclamar todas as suas obras. Senhor, abençoa a exposição do Salmo 23, do seu ensino, e que o teu povo, Pai, todos nós, possamos aplicá-lo às nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Breve contexto deste salmo. Nós sabemos o autor. Ainda que João Calvino dizia que o autor deste salmo foi Davi, está claramente para nós que o autor deste salmo foi Asaf. Este é o Salmo 73, especialmente escolhido para a exposição esta manhã, porque estamos a fazer exposições em pelo menos cada um dos salmos que contém ou que estão presentes em cada uma das 5 partes, das 5 divisões que nós vemos no livro de Salmos. Este salmo inicia a terceira parte, aquilo que se conhece como o terceiro livro dos Salmos. O livro dos Salmos foi um livro ou uma coletânea de livros que foram compostas, organizadas em 5 volumes depois do cativeiro babilônico. Estamos aqui então a começar no salmo introdutório do terceiro volume. Este terceiro livro dentro dos Salmos, essa terceira coleção,
ela vai falar do sofrimento do povo de Deus, do povo de Israel, fazendo memória àqueles que já tinham saído do cativeiro e ainda estavam a sofrer as consequências do cativeiro, porque era tudo uma restauração da nação, do povo de Israel, depois de terem perdido tudo e de terem sido destruídos. Vai fazê-los relembrar que é normal nesta vida, nesta realidade, o povo de Deus sofrer. Aflições fazem parte desta realidade. Por isso nós vemos confissões de aflições, confissões de lutas. Por isso nós acabamos de ler este salmo e vemos que ele descreve o conflito interno que ele tem com a sua realidade, por ser parte do povo de Deus, mas ao olhar para a realidade dos outros e ver que aqueles que não temem a Deus, aqueles que são maus, perversos, ímpios, mesmo assim prosperam. Parece que tudo lhes vai bem. E ele é tentado a dizer à sua própria alma: é inútil eu seguir a Deus. É inútil. E é nesta sinceridade que nós vemos na Bíblia. Sabem, a Bíblia é o livro mais sincero de todos. Ela não apresenta heróis. Ela apresenta homens fracassados, homens quebrantados. É isto que nós somos, todos nós. Na vida cristã não existe heróis. Não existe super-homens nem super-mulheres. Todos nós somos quebrantados nesta realidade. Todos nós também somos fracassados. Todos nós somos tentados ao medo, à dúvida, à incredulidade. E até ser tentados a abandonar a nossa fé. É esta a realidade que o salmista enfrenta. Não penses que este era um homem qualquer. Asaf, ele foi autor de 12 salmos. Aliás, o Salmo 50 foi escrito por ele. E agora tens aqui neste terceiro livro, do Salmo 73 até ao Salmo 83, quase toda a coleção deste terceiro livro, dentro do livro de Salmos, foi escrita por Asaf. Nós sabemos que Asaf era irmão de Ema e filho de Berequias. Nós temos ele registado em 1 Crônicas, capítulo 6, 39. Só estou a citar. Asaf, Ema e Etã foram todos designados cantores para a adoração no templo. Tudo isso podes tu ver e comprovar em 1 Crônicas, capítulo 15 e 2 Crônicas, capítulo 5. Eram líderes do louvor do povo de Deus. Quem escreveu este salmo? Quem confessou que estava a ponto de desviar-se e abandonar a sua fé em Deus? Foi um líder religioso. Foi um levita. Quem guiava os outros à adoração a Deus. E esta é uma mensagem para nós já. Logo começando pelo autor. Nenhum homem está livre desta crise de fé. Nenhum homem, nem nenhuma mulher. Nenhum dirigente de louvor, nem nenhum pastor, ancião, diácono. Ninguém está livre de uma crise de fé. É esta a nossa fragilidade. É essa a nossa fraqueza. E somos relembrados da mesma através da confissão deste salmista. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, preservou o mesmo para as nossas almas. Para ensino para as nossas almas. O Salmo 73 é também conhecido como um dos salmos de sabedoria. Juntamente com outros salmos. Salmo 1, Salmo 32, Salmo 34, Salmo 37 e Salmo 49. O que é isso, salmos de sabedoria? Salmos de sabedoria são aqueles salmos que são chamados que contêm um ensino específico para cultivar os nossos corações e mentes a nos concentrarmos no que realmente importa na vida. Como a nossa eternidade e o nosso relacionamento de Deus é o mais importante e mais valioso e precioso nesta vida, em vez de viver para ganhos de curto prazo de validade, temporários. Por isso o Salmo de sabedoria, porque a verdadeira sabedoria, o princípio da sabedoria está no temor a Jeová, no temer a Deus.
em seguir a Deus, em viver para Deus, em colher os conselhos de Deus. Este é um salmo de sabedoria para nós. O salmo se divide em 3 estrofes. Agora, é um grande desafio encontrar quais as estrofes, porque isto está em português, não está em hebraico. Mas foi escrito originalmente em hebraico. Após várias leituras neste salmo, eu consegui identificar a estrutura do mesmo. Numa leitura mais concentrada, tu também em português vais conseguir identificar a mesma. Por exemplo, tu tens de prestar atenção às palavras que se repetem. Como é que inicia o salmo? Reparem qual é a primeira palavra, certamente. Esta é a palavra no hebraico hak, um som mais fechado. Esta palavra, certamente, ela vai se repetir também no versículo 13. É a mesma palavra que nas nossas Bíblias, pelo menos na minha tradução, a Almeida do século XXI, por falar nisso, eu estou a estrear a pregar numa nova tradução. E para vocês entenderem agora, já não vou usar mais a ARA, a Almeida Revista Atualizada, mas nos sermões vou usar a Almeida século XXI. Só para vocês não acharem estranho. Versículo 13 diz, por certo. É a mesma palavra, certamente. E no versículo 18, o que é que tu vês? Certamente. Aí está a divisão do Salmo, facilmente identificado. O Salmo se divide em 3 partes. Do versículo 1 a 12. Do versículo 13, quando começa com certamente, até ao versículo 17. E do versículo 18 até ao final do Salmo, 28. 3 estrofes conseguimos dividir o Salmo. Isto vai nos ajudar a entender melhor o mesmo. Primeiramente, nos 12 primeiros versículos, nós vemos a crise da fé causada pela inveja dos ímpios. A crise da fé, a confissão do conflito interno, da crise da fé causada pela inveja que o salmista tinha dos homens maus, perversos, ímpios. Mas reparem como começa o salmo, a declaração, a primeira declaração do salmo no versículo 1. Certamente, Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. O salmo começa com a declaração de fé do salmista. Que Deus é bom. Acabámos de cantar sobre isto mesmo. Sobre a bondade de Deus. Esta certeza e confiança que nós devemos ter que Deus é bom em todo o tempo para o seu povo. E especificamente o salmista diz que Deus é bom para com aqueles que são de coração puro. Que estão isentos de pecado não confessado, porque ninguém está isento de pecado, mas de pecado não confessado, que estão isentos de culpa. Esta é a declaração de fé do salmista, porque ele tinha acabado de sair de uma crise interna de fé ao ponto que esteve de desviar-se da sua fé, mas ele tem necessidade, como um grito de vitória, de começar este salmo dizendo, certamente, Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. O que temos aqui é um grito de vitória de alguém que esteve a ponto de se perder e de abandonar esta mesma fé que ele declara aqui ao início do salmo. Ele duvidou que o Senhor fosse bom. Ele duvidou. Interessante que ele fala do coração. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. Coração é algo que tu vais ver repetido ao longo de todo o Salmo, pelo menos 6 vezes. No versículo 1, 7, 13, 21 e 2 vezes coração no versículo 26. Não no português, mas no hebraico. A primeira pergunta para nós, de introdução deste Salmo, e o salmista nos quer conduzir a isto mesmo, é: como está a condição do teu coração? A condição do teu coração, do nosso coração, é muito importante. Como é que está o teu coração? Como é que ele está?
Ele está puro, íntegro, diante de Deus. Ele está aflito, desesperado, sofredor, mas ainda assim se agarra a que Deus é bom para o seu povo. Como está a condição do teu coração? Nós sabemos que é muito importante responder esta pergunta: como é que está a nossa condição do nosso coração diante de Deus? Porque já Jesus Cristo disse em Mateus 5,8: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Os puros de coração verão a Deus. Aqueles que foram limpos, reconciliados com Deus, que estão em comunhão com Deus, estes verão a Deus. Esta é uma pergunta muito importante. Tu já foste limpo, purificado, santificado pelo sangue de Jesus? Tu já te sentes livre da culpa do pecado? Tu sentes que tens comunhão com Deus? Foste reconciliado com Deus? É que só há uma forma, e isso é por meio de Jesus Cristo. Só por meio de abraçares a Jesus Cristo de todo o teu coração como teu Senhor e Salvador, é que tu podes ser reconciliado com Deus. Tu podes ser livre da culpa, porque a culpa já foi carregada sobre Ele na cruz. E através do seu sangue derramado na cruz, tu também podes ser lavado de todos os teus pecados e ser puro e bem-aventurado para todo sempre. Versículo 2. Depois do seu grito de vitória, da sua declaração de fé, o salmista começa a confessar o seu pecado. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse. Apesar dele ser limpo de coração, apesar dele fazer parte do povo da antiga aliança com Deus, isso não livrou o salmista de ter uma crise de fé. Um conflito interno ao ponto de quase cair na apostasia. Faltou pouco. Na verdade, no hebraico, não é pouco que está, é nada. Nada. Para que eu escorregasse. Ou seja, ele está a transmitir a ideia que foi por um triz. Uma unha negra que o salmista não se estatelou ao comprido na sua fé e abandonou o seu Deus. Uma crise de fé, um conflito interno que teve o salmista entre aquilo que ele conhecia de Deus e a realidade, a experiência da sua vida. Isto ocorre aos melhores homens, às melhores mulheres. E é bem comum até nesta realidade em que vivemos. Conforme vemos isto no exemplo do salmista. E fica aqui registado para a advertência também para as nossas próprias almas, para os nossos próprios corações. Ele vai ser específico em dizer qual foi o seu grande pecado no versículo 3. Pois eu tinha inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos ímpios. Arrogantes, soberbos, ímpios, aqueles que são culpados diante de Deus, culpados de transgressão, de pecado. Lembrem-se que o profeta Abacuque, num estudo que já foi há bastante tempo, mas que nós estivemos a estudar o livro de Abacuque, era assim que eram descritos os babilónicos por Abacuque. Arrogantes, ímpios, maliciosos, maldosos. E muito provavelmente também de forma intencional, este salmo é-nos apresentado aqui na introdução desta terceira coleção de livros para se referir exatamente, ou para lembrar o povo do período em que o povo de Judá sofreu no exílio nas mãos dos arrogantes e maus babilónicos. Ele estava a sofrer inveja. Inveja dos ímpios, ao ver todo o bem-estar, prosperidade e triunfo dos homens maus. Asaf estava numa crise de fé. Talvez, naquele tempo ainda os judeus estavam a ser tentados também a essa crise de fé. Porque tinha sido destruído o templo. Tinham sido levados para o cativeiro babilónico. Estavam em pobreza e em miséria. Sim, já tinham saído do exílio, mas ainda estavam as consequências sobre o mesmo. E talvez eles fossem tentados.
olhem tudo o que Deus nos fez. Será que na verdade Deus é bom para nós? Será que vale a pena seguir a Deus? Bem, Asaf é dado aqui como um exemplo para eles e também para nós, de alguém numa crise de fé semelhante. Eu sei que não sou pastor há muito tempo, apenas há 11 anos, mas é muito normal nestes últimos 11 anos, de maneira recorrente, ter a oportunidade de falar com pessoas e acompanhar no aconselhamento bíblico cristãos com a mesmíssima crise de fé. E pela mesma razão. Começam a duvidar da bondade de Deus. Começam a olhar somente para as circunstâncias, para os outros. Começam a comparar a sua vida com os outros. Caindo assim em depressão e em ansiedade. Hoje em dia essa tentação ainda é muito maior para nós, para a nossa geração. Porquê que eu digo isto? Por causa das redes sociais. Elas só nos fazem ver o melhor dos outros, não é? Nas redes sociais só se coloca o melhor. As melhores viagens, as fotos nos melhores restaurantes. Todas as fotos, antes de serem publicadas, são passadas por filtros para terem a melhor aparência. Tudo é feito também para atrair o maior número de seguidores e admiradores, porque tudo é feito para dar-nos uma realidade romantizada e virtual, não a realidade da vida em que vivemos. E por isso nós, nas redes sociais, através deste dispositivo, a todo momento, somos tentados à inveja. Sim? À inveja até, nem estou a falar dos nossos irmãos. Claro que também há inveja dentro da igreja. Eu estou a falar até à inveja nos comparando com os ímpios. Somos tentados à inveja. O nosso coração é assaltado pela mesma. O que é a inveja? De maneira simples, é estar insatisfeito com o que temos. É viver infeliz por não ter o que o outro tem. É querer estar no lugar do outro. Isso é inveja. Vi uma definição, por casualidade, da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, que define inveja como uma cegueira. O indivíduo passa a ver o outro e a si mesmo de forma distorcida. É cegueira. Lembram-se, na Divina Comédia de Dante, os invejosos com os seus olhos, não é, com arames fechados, cozidos. E quando olhamos para os outros e retiramos o nosso olhar em Deus, nós somos tentados também a abandonar a piedade, a retidão. E somos tentados a seguir o mesmo caminho dos homens ímpios. Lá é só festa, diversão, parece que tudo vai bem. Eles sim gozam a vida. E nós, muitas vezes, nos comparamos com eles. E, na verdade, a nossa realidade é outra. É de necessidade, limitações, dores, doença, sofrimento. E por isso, somos tentados pelos nossos próprios corações e pelo próprio Satanás a duvidarmos que vale a pena todo o nosso esforço para seguir a Deus, para sermos puros, para servir a Ele. Vale a pena isso? Essa era a luta. Reparem como ele descreve, olhando, ele agora entrou no Instagram dos homens ímpios, o salmista, e vai começar a descrever o que vê no Instagram. Reparem, versículo 4. Eles não têm problemas. O corpo deles é forte e sádio, saudável. Reparem o que é que a inveja faz. Ela distorce a realidade.
será que nenhum homem ímpio e perverso não tem problemas? Será que nenhum tem problemas? Ou nunca terá problemas? Qual é o mortal, o simples mortal, que não tem problemas nesta vida? Nesta realidade? Elon Musk, o terceiro homem, agora está como o terceiro homem mais rico do mundo, confessou há um mês atrás a sua luta contra a depressão. O terceiro homem mais rico do mundo atualmente. Ninguém está imune à aflição, a problemas nesta vida. Parece que o salmista, no seu foco nos outros, exagera. Só está a ver o Instagram dos outros. Mas é isso que faz a inveja. Ela nos cega para ver a verdadeira realidade. Versículo 5, ele continua a dizer: não passam pelas tribulações, pelos problemas, pelos cuidados, pelas ansiedades dos mortais. Dá vontade de dizer, Asaf, esta não é a realidade da vida. Os ímpios também são pais, têm noites sem dormir. Os ímpios também estão casados, têm conflitos no casamento. Os ímpios também têm negócios mal-sucedidos. Os ímpios também têm que enfrentar as consequências da inflação, das guerras, da seca. Mas Asaf diz, nem são afligidos como os demais homens. É certo que há um certo tipo de pessoas em certos períodos específicos que efetivamente pode parecer que seja assim. Que não são afligidos, que tudo lhes vai bem, que naquilo que metem a mão prosperam. Mas nós sabemos que tudo isso é apenas temporário. 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 No entanto, esses poucos perversos que nós conhecemos, em que tudo lhes vai bem, parece que nada de mal ocorre a eles, são estes poucos perversos ímpios que são de grande tentação para os nossos corações. E por isso devemos vigiar os nossos corações, para não crermos na mentira que a sua prosperidade é para sempre. Versículo 6, ele continua a descrever os ímpios. Por isso a soberba é para eles como um colar no pescoço. A violência os cobre como um vestido. Violência, arrogantes, é uma descrição justa dos homens maus e perversos de hoje em dia. E eles até usam o mesmo como orgulho. Por isso é que o salmista faz aqui referência ao uso de colares, algo visível, não é? Nós colocamos colares para os outros poderem ver também, para adornar. E eles têm a soberba, a arrogância, o orgulho, a violência como um colar. E vestidos também, para poderem exibir isso mesmo, a sua força, a sua violência. Não têm vergonha pelo seu pecado, antes pelo contrário. Versículo 7, os olhos deles cobiçam as riquezas, do seu coração brotam fantasias. Vocês sabem que aqui está, tudo é uma linguagem poética, é um poema que está aqui escrito. E na verdade, no original, no hebraico, o termo que aparece aí não é riquezas, é gorduras. Gorduras. Literalmente, no original hebraico. E claro que o salmista está usando toda esta linguagem no sentido metafórico, para demonstrar que os ímpios só vão acumulando. São insaciáveis nos seus prazeres, devoradores nas suas paixões carnais, ao ponto de se inflarem, de se encherem com elas mesmas. Ao ponto até, diz aqui, do seu coração brotam fantasias. Ou seja, eles consomem, juntam e recebem mais do que realmente até tinham desejado, fantasiado. Versículo 8. Zombam e falam com malícia. Com arrogância fazem ameaças. Homens ímpios são escarnecedores. São maus no falar,
Mas não apenas no falar está a maldade, também no fazer. E estas duas coisas vão juntas. Quem é mau no falar, em falar mal, é mau também no fazer. Arrogante, violento. Aqui ele fala da brutalidade da opressão, as suas ameaças. Eles falam com arrogância. Sabem qual é a palavra aqui no hebraico para arrogância? É a sua altivez. Eles se acham ali no alto, superior a tudo e todos. Que ninguém os pode atingir, que não têm nada a ver em comum com aqueles que estão abaixo deles. Estas são as características dos ímpios. E é isto que faz provocar o salmista uma crise de fé, porque eles são tudo isto, mas mesmo assim parece que tudo lhes vai bem. E a mim, que me esforço por seguir a Deus, por obedecer, por viver com um coração puro, limpo, parece que tudo me vai mal, como ele diz no versículo 13, efetivamente. Reparem o versículo 9, novamente é dado destaque à língua. Desandam a falar contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Queres conhecer verdadeiramente um homem ou uma mulher? Atenta para as suas palavras, o que sai da sua boca. Irás conhecer verdadeiramente quem é esse homem e quem é essa mulher. A língua é um órgão terrível. É uma arma mortífera. Aqui vemos os ímpios e perversos a usarem a língua contra Deus, contra o céu, mas também contra os homens. As suas palavras insultuosas, caluniosas, maldosas, destruidoras, não poupando a nenhum homem. Diz aqui o salmista, versículo 9, e a sua língua percorre a terra. Esse é o poder das palavras. De percorrer a terra para causar destruição, como um fogo incontrolável. Versículo 10. Por isso o povo se volta para eles e bebe à vontade de suas águas. Ou seja, eles também estão a atrair outros para seguirem os seus mesmos caminhos. E aqui eu creio que no versículo 10, o povo é uma referência ao povo de Israel, aos judeus. Outros estão a ser persuadidos, influenciados e inclusive arrastados para abandonar a aliança com Deus, tal como o salmista Asaf foi tentado a fazer. Aqueles que não eram parte do verdadeiro Israel. O verdadeiro Israel não é a circuncisão exterior. A Bíblia fala que o verdadeiro israelita é a circuncisão de coração. Os verdadeiros descendentes de Abraão não são aqueles que são pelo sangue, mas sim pela fé. Pela fé. E todos aqueles que eram parte deste povo da antiga aliança, mas que os seus corações não tinham sido verdadeiramente circuncidados, não estavam verdadeiramente ligados a Deus, sendo tentados pelos ímpios, foram atrás dos seus caminhos, paixões, desejos. Mas esta é uma tentação que nós vemos que também é uma tentação que toca os homens mais fortes, mais espirituais, os verdadeiros israelitas, o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão. Isto aconteceu também com Asaf. Ele foi tentado a seguir. Versículo 11. Eles dizem, como Deus sabe? Por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Aqui eu creio no seguimento que ele tenha falado do povo no versículo 10. Aqui eu creio que ele não está a olhar apenas para os ímpios, a dizer estas palavras, mas sim está a olhar também para aqueles que dentro dos judeus se juntaram aos ímpios, desprezando a Deus, desprezando o conhecimento de Deus. Por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Desprezando a sabedoria de Deus. Ele, resumindo o versículo 12, falando sobre estes homens maus, ímpios, a sua realidade, ele diz que os ímpios são assim, sempre seguros, aumentam as suas riquezas. Aqui ele apresenta os ímpios como tranquilos, sem medo,
seguros e continuamente prósperos, aumentam as suas riquezas. E essa prosperidade é de um modo geral, não é apenas está-se a focar no ouro, mas uma prosperidade do modo geral. O olhar sobre os ímpios não foi de todo errado por parte do salmista. Ele até fez um retrato bem completo da realidade dos homens perversos, ímpios, nos seus dias e nos dias de hoje. Mas devemos também admitir que foi exagerado. É certo que os ímpios, eles triunfam, mas não são todos, e nem sempre. E na verdade são poucos aqueles que triunfam, parece, nesta vida, sem problemas. São poucos, são poucos. O problema do salmista, na sua crise de fé, é perfeitamente identificado da seguinte forma. Primeiramente, é o problema que pode estar a acontecer contigo, comigo, conosco. De colocarmos os olhos nos outros só para uns poucos e sermos cegos para o todo. Só para uma parte e sermos cegos para toda a realidade. Esse era o problema de Asaf. Também o problema que o levou à inveja dos ímpios é que ele se focou apenas no material e não no espiritual. Outros problemas é que os homens se tornaram grandes para Asaf e Deus pequeno. Deus não estava na equação de Asaf nestes pensamentos que ele estava a ter. E é isso que nos leva a ter um coração invejoso. E também o problema de Asaf estava na sua falta de confiança, na sua falta de fé em Deus. E essa pode ser uma realidade também nossa. Eu creio que a maioria de vocês, se não todos vocês, não teriam problema em confessar que Deus governa o mundo. Eu creio que Deus governa este mundo, cada um dos mais ínfimos detalhes que acontece neste mundo e na minha vida. Eu creio que também não temos problemas, como eu não tenho problemas, em pregar sobre a providência de Deus em todas as coisas. Mas quando somos confrontados com a realidade desta vida, andamos como alguém que ainda não aprendeu a andar de patins. Vêem, quando alguém está nos primeiros passos com patins, está muito mais próximo da queda do que ficar em pé. E se não há raiz na nossa fé, se as nossas almas não estão na rocha, que é Jesus Cristo verdadeiramente, então nós também iremos entrar e seguir o caminho da apostasia, do abandono da fé. E devemos também de admitir, todos nós, que quando somos afligidos por Deus, provados por Deus, somos muito mais propensos a responder em dúvida e incredulidade em relação à sua bondade do que, na verdade, a responder com fé. Por isso devemos continuamente vigiar os nossos corações e fortalecer a nossa fé. Como é que fazemos isso? Asaf nos vai dizer à continuação. Então vimos a crise de fé do salmista e aquilo que provocou a sua crise de fé. Mas agora vamos ver a solução. Versículo 13 a 17. O salmista ganha uma compreensão da realidade através da comunhão com Deus. Por certo, ou certamente é em vão que tenho mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência, pois todo o dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Ele chega à presença de Deus nesta condição. Ele admite que chegou a pensar para si mesmo que a sua vida era um desperdício, que era vã manter-se puro e sincero no seu coração, que a sua fé era inútil, que seguir a Deus era uma tolice. Ele chegou a pensar para ele mesmo sobre estas coisas.
porque ele olhava e se comparava a sua vida com a vida dos homens maus, perversos, com muitos deles, e lhes ia bem. Enquanto ele diariamente e constantemente era massacrado por problemas. Ele diz isto aqui no versículo 13, no versículo 14. Todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Não sabemos ao certo, mas sabemos que era uma realidade de sofrimento, de provação, de aflição diária e contínua. E é nesta experiência que surge o verdadeiro teste da nossa fé. O verdadeiro teste da nossa fé é perguntarmos se amamos mais a Deus ou amamos os seus dons. O que Ele tem para oferecer. Esse é o verdadeiro teste da nossa fé. O verdadeiro teste da nossa fé é se nós vivemos para o nosso reino, para nós mesmos, para o nosso bem-estar, ou se, na verdade, o fim principal das nossas almas é viver para a glória de Deus, sobre todas as coisas e em qualquer circunstância. Esse é que é o verdadeiro teste da nossa fé. É quando estamos nos mesmos sapatos do salmista, Asaf. É no sofrimento, na privação, na pobreza, que verdadeiramente será testada a resposta da verdadeira fé. Mas reparem como ele curou-se dessa inveja, como é que ele, na verdade, se manteve em pé e perseverou. Versículo 15. Se eu tivesse dito, falarei como eles, eu teria traído a geração de teus filhos. Ele rejeitou ser como os ímpios. Ele rejeitou trair ou ser infiel. Ele rejeitou até ser de tropeço para outros. Há lutas que nós temos. Como o salmista estava a ter um conflito interno, que ele até não compartilhou com ninguém para não ser de tropeço para esse alguém. Ele guardou para si. Porque ele diz aqui, senão eu teria sido infiel. Eu teria traído ou sido de tropeço para com o povo de Deus. Isto é muito importante para nós pensarmos que a nossa fé não é apenas individual, mas nós vivemos numa realidade, uma fé comunitária. E isto é proteção para as nossas almas e para os nossos corações. Isso é segurança para nós, esta fé comunitária. Versículo 16 e 17. Quando me esforçava para compreender isso, o seu conflito interno, responder às grandes questões que ele tinha, o porquê que ele estava a sofrer, enquanto os homens maus prosperavam, ele diz no versículo 16, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. Até que, versículo 17, entrei no santuário de Deus. Então compreendi o destino deles. Aqui o santuário de Deus pode ser uma referência ao templo de Deus, ou também apenas uma referência a estar diante da presença de Deus, por meio da oração, por meio também das Escrituras, de ler, de ouvir a voz de Deus. Todo o tempo que tu separas com esse propósito é sagrado. É estar diante da presença de Deus, do trono da graça. Neste preciso momento em que nós estamos, com a sua palavra aberta a ouvir a voz de Deus, nós estamos dentro do santuário de Deus. Quando estamos cantando juntos, orando juntos. E é disto que nós precisamos para, na verdade, ganharmos maior e melhor compreensão e entendimento de quem é Deus, de quem nós somos, de como lidar com o sofrimento, com a crise de fé, de como perseverar até ao fim. É na vida da igreja, desta comunidade. Foi isto que foi solução para o salmista. E foi aí, quando ele ganhou maior compreensão da realidade através da comunhão com Deus, que ele compreendeu o fim dos ímpios. Ele compreendeu o futuro também. Ele compreendeu o fim de todas as coisas. Os seus olhos foram abertos para ver além das circunstâncias e além dos homens. E isto aconteceu unicamente pela compreensão e revelação de Deus. Sem a palavra de Deus, sem
a presença de Deus, nós iremos desfalecer, nós iremos naufragar, nós iremos sucumbir. E nesta maior compreensão que veio com a comunhão com Deus, reparem como o salmista termina de uma maneira completamente diferente. Parece ser um homem diferente ao terminar este salmo. Versículo 18 a 28. Certamente tu os pões em lugares escorregadios e os fazes cair em ruína. Como são destruídos de repente, ficam totalmente aterrorizados. Parece que não está a falar dos mesmos, daquele que há pouco ele estava a falar. É um homem completamente novo. As circunstâncias não mudaram. Os outros não mudaram. O que mudou foram as lentes do salmista. Eles agora, através das lentes da fé, ele vê a realidade. Ele vê Deus. Ele vê o eterno, não apenas o temporal. Não importa onde tu olhes e vejas como estão os ímpios, os maus, os perversos. Não importa se lhes parece que vai tudo bem ao teu colega ou colega na escola, sendo ele um devasso, um imoral. Tu podes ter a certeza que o seu fim é ruína, destruição, como diz aqui no versículo 18. Eles estão caminhando sobre musgo. Já tentaram caminhar sobre aquele musgo nas pedras, especialmente se está molhado e tudo. Eles estão caminhando como sobre o musgo. A qualquer momento escorregarão e cairão. Grande será a sua queda, a sua ruína. É assim que agora o salmista vê a realidade. Porque contempla Deus. Versículo 19 a 20. Já lemos o 19, o 20. Como alguém que acorda de um sonho, assim, ó Senhor, quando acordares, tu os desprezarás. Para nós, muitas vezes, parece que Deus está a dormir. Parece que Deus não faz nada, não se importa, é inativo, não age, não responde às nossas orações, não nos livra, não castiga o mal, não condena os injustos. Calma. Como alguém que acorda de um sonho, assim, ó Senhor, quando acordares, tu os desprezarás. Deus vai agir contra eles. Toda a sua prosperidade e bem-estar é apenas temporário. Apenas temporário. Breve. Versículo 21 e 22. Quando meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava, eu estava embrutecido e ignorante. Era como animal perante mim. Reparem que o seu coração estava inchado com inveja, com ressentimento contra Deus, amargura. Ele diz que isto na verdade era irracional. É isto que nos faz o pecado, nos torna irracionais. Comportando-nos até piores que descrentes, muitas vezes. O pecado afeta profundamente o nosso entendimento, o nosso comportamento. Foi uma loucura, ele admite, o salmista, foi uma loucura sequer pensar em voltar as costas a Deus. É uma loucura virar as costas contra Deus, abandonar a sua sabedoria. É uma loucura. E versículo 22, ele compara-se a um animal. Porque é isso que, na verdade, nós somos irracionais sempre que fomos tentados a duvidar da bondade de Deus. Sempre que fomos tentados a duvidar do agir de Deus, do poder de Deus, da soberania de Deus sobre as nossas vidas, da providência de Deus. Versículo 23 e 24. O salmista volta a ganhar e a restaurar a sua fé e confiança, compreensão, em três coisas, repara. Primeiro ele diz, tu me seguras com a minha mão direita. É interessante que não diz, eu te seguro com a minha mão. Diz, tu me seguras com a minha mão. Sabem, há um hino que eu até gosto muito. Segura a minha mão, não é? Segura a minha mão, eu não vou cantar aqui. Que diz, mas na verdade tem uma teologia errada. Seguro na mão de Deus e vai, não é? Segura na mão de Deus e vai. Desculpa, Clay, tá bom? Sei que isso para uma regente
É atroz estar a ouvir isso desta forma. Segura na mão de Deus e vai. Eu até gosto desse hino, mas tem uma teologia errada. Não somos nós que seguramos na mão de Deus. Iríamos largar a qualquer momento. É Deus que segura pela sua mão direita. Nos sustenta. É Ele que nos segura. Não somos nós que seguramos a Deus. Sim, a nossa fé pode ser pequena e duvidosa. Sim, podemos até querer largar a sua mão. Mas Ele nunca largará a nossa mão. Nunca nos largará. Nunca nos deixará cair. Sabe porquê é que o salmista não caiu? Porque Deus o segurou. E quando fomos tentados na nossa fé a abandonar a Deus, é Cristo que irá nos sustentar. E não nos fará desviarmos dele. Tu me guias com o teu conselho. Reparem, o verbo aqui está a ação, está no imperfeito. Ou seja, tu me guiarás. Podemos traduzir da seguinte forma. Tu me guiarás, me continuarás a guiar com o teu conselho. Ele não só nos sustenta no presente, Ele promete, e esta é a confiança do salmista, que irá continuar a sustentar o salmista no futuro por meio da sua palavra. Tu me recebes, terceira coisa, que ele tem esta esperança. Ou na verdade também está no imperfeito aqui o verbo. Ou seja, tu me receberás com honra. Também pode ser traduzido com glória. Receber é interessante que é a mesma palavra usada para Enoque em Gênesis 5:24, que Deus o recebeu para ele. É a mesma palavra no hebraico. E glória aqui é uma referência à presença de Deus. Tu me receberás em glória. O salmista agora não tem a perspectiva apenas do temporal, da terra dos viventes, mas das promessas que tem em Deus, que um dia será recebido em glória e habitará com Deus e desfrutará dele para todo o sempre, plenamente e perfeitamente. É nisso que se agarra. Todas essas ninherias que têm os ímpios, é tudo ninherias, tudo temporário, tudo ficará aqui. A nossa esperança vai além do sepulcro. Aí está a nossa glória. Deus é tudo para nós. Jesus é o nosso maior tesouro. Para todo o sempre. Versículo 25. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. Este é o maior remédio, o maior antídoto para combater a inveja, para combater a desesperança, para combater a tristeza, para combater a ansiedade e tantos outros pecados. É Deus se tornar o nosso maior tesouro. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Não há outro Deus, tu és o único Deus. E na terra também não desejo outra coisa. O meu maior tesouro és tu. És tu. Deus se tornou o seu maior deleite, a satisfação maior da sua alma em comparação com qualquer outra coisa, porque compreendeu todas as bênçãos que tinha em Deus. Tu compreendes todas as bênçãos que tens em Deus? A salvação? Que importa a ti ganhar o mundo inteiro se perdes a tua alma? Nós por isso somos muito mais ricos do que qualquer ímpio, milionário. Porque a nossa alma já foi ganha. Irá ser preservada para sempre. E todas as bênçãos que nós temos em Jesus Cristo. Versículo 26. Meu corpo e meu coração até podem desfalecer, diz ele. Desfalecem. É verdade. Por muito que queiramos, é por isso que essa teologia da prosperidade engana as pessoas, porque a única coisa que tem para oferecer é temporário. Saúde é temporário. Ninguém vai ficar jovem para sempre. Ninguém se vai livrar de adoecer para sempre. Ninguém se vai livrar de morrer. Ninguém. E o salmista admite isso. Eu sei, o meu corpo e até a minha alma aqui está a falar às suas faculdades. À faculdade de pensar, à faculdade de sentir, até à sua força, vigor de vida. Tudo isso vai cessar e vai se findando com o passar do tempo. Mas a sua esperança está em Deus. Deus é a fortaleza da minha vida, diz ele. No hebraico diz literalmente, Deus é a rocha do meu coração. Deus é a rocha do meu coração. E minha herança para sempre. Deus era tudo para ele, o seu maior tesouro.
Terminamos com o versículo 27 e 28. Ele conclui da seguinte forma: os que se afastam de ti perecerão. Tu exterminas todos os que se desviam de ti. Aqueles que parece que não lhes ia mal, que o mal não atingia, não tocava às suas portas, não batia às suas portas, não lhes tocava. O salmista agora, na sua comunhão com Deus, no seu conhecimento da revelação de Deus, no seu olhar em Deus, nas suas promessas, ele agora vê que, na verdade, os ímpios, o que lhes espera é morte, é destruição para todo o sempre. Em contraste com ele, versículo 28. Mas para mim, bom é estar junto a Deus. Ponho minha confiança no Senhor Deus para proclamar todas as suas obras. Ponho a minha confiança no Senhor. Bom é estar junto a Deus. Reparem que, versículo 1, ele disse certamente Deus é bom. E ele agora no versículo 8 termina com esta mesma certeza. Bom é estar junto a Deus. Ponho minha confiança no Senhor. A nossa confiança, não deve estar nas circunstâncias. Não deve estar no nosso conforto, saúde ou segurança. A nossa confiança deve estar no nosso Deus que é bom. Ele é bom para connosco. Ele é bom para connosco. E nós devemos viver não para aumentar os nossos tesouros terrenais, materiais. Olhem qual é o propósito da nossa vida, que se tornou o propósito do salmista. Por isso deixa o seu olhar agora nas coisas, na prosperidade material dos ímpios. E ele diz que a prosperidade que ele quer e o que ele quer alcançar e fazer na vida é o seguinte: para proclamar todas as tuas obras. Este é o verdadeiro propósito das nossas vidas. Viver para a glória de Deus, proclamando tudo aquilo que o nosso Deus bom fez por nós em Jesus Cristo e continua a fazer por nós. Esse é o propósito. Adorá-lo, glorificá-lo e convidar outros, à medida que proclamamos quem Ele é, as suas boas obras, a juntarem-se a nós também. Tudo o resto é secundário e temporário. Só isto é que irá permanecer com fruto para a eternidade. Resumindo aquilo que nós vimos, primeiramente uma mensagem para ti que estás aqui. Talvez até pode ser alguém que esteja a assistir à transmissão na internet, que não sei porquê te levou por curiosidade ou isso sem ouvir a pregação da palavra. A mensagem é clara e a advertência é muito séria do salmista. Olhando para os ímpios, há um juízo vindouro para todos aqueles que permanecem em rebeldia contra Deus. Destruição é o que lhes espera. Destruição é o que te espera se não te arrependeres dos teus pecados e voltar-te para Deus, que é bom, para poder te receber e poder salvar-te por meio da tua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tu necessitas, para entrar no reino de Deus, de um coração limpo e puro. E não podes fazer nada por ti mesmo. Mas a mensagem deste Deus bom é que é Ele que já fez todas as coisas para que tu pudesses ser salvo. Lá na cruz, o seu Filho, o Deus homem, pagou o preço de todos os teus pecados. E se agora abraçares a Ele como teu Senhor e Salvador, serás limpo, perdoado para todo o sempre. Coração limpo, bem-aventurado. Bem-aventurado assim serás, se o fizeres hoje. Se o fizeres hoje, crês de todo o teu coração em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Para nós, que somos tentados nesta vida, nós que já somos cristãos, somos parte do povo de Deus, fomos relembrados que Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom. E a maior expressão de bondade para conosco, ela já foi realizada. Já fomos beneficiados da mesma, não é? Romanos 3,24 diz: mas pela sua bondade imerecida, Deus os justifica gratuitamente por meio de Jesus Cristo, que os libertou do poder do pecado. Deus é bom, já nos libertou do poder do pecado. Temos esperança de vida eterna, de habitar com Deus para todo o sempre.
Nunca duvidemos da bondade de Deus para connosco. Ela já está garantida em Jesus e para todo o sempre. Não merecíamos, mas Ele é bom e gratuitamente nos ofereceu a salvação. Igreja, por que andar então a correr atrás de coisas tão secundárias? A ter isso como os nossos ídolos? A confiar nessas coisas? A desejar essas coisas até que podemos cair na inveja? Todas essas coisas que o mundo se importa em ganhar o mundo inteiro. Mas de que serve ganhar o mundo inteiro se perdermos a nossa alma? Nós já ganhamos. Nós já somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo. A bondade de Deus, também fomos relembrados, não é e nem pode ser negada por causa dos sofrimentos do justo. Ela não pode ser negada. Ela não é negada por causa dos nossos sofrimentos. Porque nós temos promessas na Bíblia. Vocês conhecem. Lembremos-nos disso, independentemente daquilo que tu estás a passar. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por último, lembra-te, tu já tens tudo aquilo que necessitas. Já ganhamos o maior e melhor tesouro. Jesus Cristo é tudo para nós. Oremos. Senhor, que possamos ter esta fé. Não importa o que aconteça, Senhor, que possamos sempre crer de todo o nosso coração que Tu és bom. Senhor, livra-nos da inveja. Livra-nos dos seus efeitos prejudiciais para com a nossa fé, para com a nossa comunhão contigo e uns com os outros, Senhor. Perdoa-nos, Pai, por tantas vezes sermos assaltados por este mal, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a permanecermos fiéis apesar das nossas dúvidas, dos nossos conflitos internos, das nossas crises de fé, Senhor. Ó Senhor, continua e assim confiamos. Continua a segurar-nos com a Tua mão direita, Pai. Ó Deus, remove a nossa ignorância. E na comunhão contigo, Senhor, dá-nos esse entendimento verdadeiro para discernir todas as coisas pelas lentes da fé, Senhor. E, Senhor, como Teu povo e Teus filhos, afirmamos como o salmista que Tu és o que desejamos acima de tudo, Senhor.